Antes de qualquer coisa, faz o seguinte agora. Se inscreve no canal, como isso é possível, e já deixa o like, porque o que você vai ouvir não é só a história de uma final de Copa do Mundo. É uma daquelas histórias que fazem a gente parar e pensar, será que tudo isso é só coincidência? Ou existe algo muito maior acontecendo por trás? A noite da final da Copa do Mundo de 2026 não foi uma noite comum. O mundo inteiro estava assistindo. Milhões de pessoas diante das telas. Um estádio lotado pulsando como um coração gigante. De um lado, a Espanha, uma seleção jovem, intensa, organizada, com fome de história. Do outro, a Argentina, carregando o peso de uma geração que ainda orbitava em torno de um nome que já ultrapassou o futebol, Lionel Messi. O jogo começou como muitos esperavam, tenso, travado, estudado. A Espanha com a bola, impondo seu estilo, rodando, controlando, mantendo a posse. A Argentina recuada, esperando o momento certo, tentando encaixar um contra-ataque, tentando encontrar um espaço que simplesmente não aparecia. O tempo passava, e algo estranho começava a se desenhar. Não era só o domínio espanhol. Era a sensação de que a Argentina não conseguia existir dentro do jogo. Como se estivesse presa. Como se algo invisível estivesse bloqueando cada tentativa, cada jogada, cada respiro ofensivo. E no meio daquele campo, dois nomes carregavam mais do que apenas o peso da final. Lionel Messi e Lamine Yamal. De um lado, o passado. A história viva. O jogador que começou sua trajetória vestindo a camisa 19, antes de se tornar o eterno camisa 10. Antes de conquistar o mundo. Antes de virar símbolo. Do outro, o futuro. Um garoto que já carrega o olhar do mundo inteiro. Que veste a camisa 19, que tem 19 anos. Que parece ter surgido no momento exato em que o futebol precisava de um novo protagonista. E é aí que tudo começa a ficar estranho. Porque o jogo não era só Espanha contra a Argentina. Era 19 contra 19. Era o início contra o fim. Era o ciclo se fechando, diante dos olhos de todo mundo. O primeiro tempo terminou 0-0. Mas não era um 0 qualquer. Era um 0 pesado. Um 0 que carregava tensão. Um 0 que parecia esconder algo maior. A Espanha já tinha controle absoluto da partida. Mais posse de bola, mais presença ofensiva, mais organização. A Argentina resistia. Mas resistia até quando? O segundo tempo começou, e o roteiro continuava o mesmo. Espanha pressionando, Argentina sobrevivendo, Messi tentando recuar, buscar jogo, pensar, organizar. Mas nada fluía, nada encaixava. Era como se o tempo estivesse correndo contra ele. Como se aquela fosse uma luta não só contra o adversário, mas contra algo inevitável. E então, o momento que muda tudo. Nos minutos finais do tempo normal, a Argentina perde um jogador. Expulsão. O cenário que já era difícil, se torna praticamente impossível. Um time cansado, pressionado, agora com um a menos. E a prorrogação começa. Ali, já não era mais só futebol. Era resistência, era sobrevivência, era destino. Cada minuto parecia mais pesado. Cada toque na bola parecia decisivos. A Espanha cercava. A Argentina se defendia como podia. O relógio corria, como se estivesse levando algo junto com ele. E então, acontece. Minuto 105 da prorrogação. A jogada vem pela direita. Um cruzamento. A bola desvia. Fica viva dentro da área. E aparece ele, Ferran Torres. Sem pensar, sem hesitar, sem tempo. Finaliza. Gol. Espanha 1. Argentina 0. O estádio explode. O mundo grita. Mas ao mesmo tempo, existe um silêncio. Um silêncio que não vem da torcida, mas da história. Porque naquele momento, algo se encerra. E algo começa. Messi olha. Não é só um olhar de derrota. É um olhar de quem entende. De quem sente. De quem talvez reconhece. Do outro lado, Yamal, presente, testemunha, parte daquele momento, mesmo sem marcar, mesmo sem decidir. Ele está ali, no ponto exato onde o passado encontra o futuro. E é aqui que o misticismo começa a ficar impossível de ignorar. Messi começou sua trajetória na Argentina usando a camisa 19, antes de tudo. Antes da glória, antes da eternidade, o número 19 era o início. Agora, Yamal,
Camisa 19, 19 anos. Na final da Copa do Mundo. Contra Messi. Isso não é comum. Isso não é estatística. Isso é padrão. E padrões, quando se repetem assim, fazem a gente questionar. Porque o futebol sempre teve isso. Sempre teve ciclos. Sempre teve passagens. Mas raramente de forma tão clara, tão simbólica, tão perfeita. E como se isso não fosse suficiente, existe um detalhe que torna tudo ainda mais surreal. Uma imagem. Uma cena que rodou o mundo anos atrás. Messi, jovem, participando de uma ação, segurando um bebê, dando banho. Um momento simples, comum, mas aquele bebê era Lamine Yamal. Sim, o mesmo Yamal, o mesmo da final, o mesmo do número 19. Agora pensa por um segundo. O homem que começou com o 19, segurou nos braços, o garoto que hoje carrega o 19, e que anos depois, estaria em campo, na maior final possível, contra ele. Isso não parece roteiro? Isso não parece algo escrito? E aí você começa a perceber que talvez o futebol seja mais do que a gente imagina. Talvez ele conte histórias. Talvez ele conecte pontos no tempo. Talvez ele repita padrões que a gente só entende depois. O apito final acontece. Espanha campeã do mundo. Jogadores correm, se abraçam, choram, comemoram. Mas no meio de tudo isso, existe uma cena silenciosa. Messi parado, e Yamal ali perto. Um olhar, sem palavras, sem gesto, mas com significado. Ali, não era só respeito. Era passagem, era ciclo, era o número 19, fechando uma história e abrindo outra. Messi não deixou de ser Messi. Ele continua sendo eterno. Mas o tempo não para. E o futebol sempre encontra alguém para continuar a história. E talvez esse alguém seja Yamal. E quando você começa a olhar com mais atenção, tudo parece ainda mais estranho. Não é só sobre o jogo. Não é só sobre o gol. É sobre o contexto, sobre os detalhes escondidos que passam despercebidos para a maioria das pessoas. É como se cada elemento estivesse posicionado exatamente onde deveria estar, como peças de um roteiro que ninguém escreveu, mas que simplesmente aconteceu. A Espanha vence por 1-0. Um placar simples, um único gol, mas suficiente para decidir uma Copa do Mundo. E não qualquer Copa, uma final contra a Argentina, contra a história recente do futebol, contra o legado de um dos maiores jogadores de todos os tempos. E aí você volta a pensar. Quem estava lá? Messi. Quem também estava lá? Yamal. 2 pontos de uma mesma linha. 2 momentos conectados. O início e a continuidade. E talvez o mais curioso seja perceber que o futebol não grita essas coisas. Ele não explica. Ele apenas mostra, e deixa que cada um interprete do seu jeito. Mas quando os sinais começam a se repetir, fica difícil ignorar. É o número que aparece de novo. É a idade. É a camisa, é o passado se encontrando com o presente. E quando tudo isso acontece dentro da maior final do futebol mundial, já não parece mais acaso. Parece mensagem. Agora me diz, isso tudo é coincidência? Ou o futebol acabou de mostrar mais uma vez que existe algo maior acontecendo? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, como isso é possível? Porque histórias como essa não são comuns. E deixa o like, porque quando você faz isso, você ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas, que também querem entender como isso é possível.